Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Mestre da Cocriação. Se você não me conhece ainda, eu sou a Cíntia e hoje vamos falar de cocriação da realidade aqui, usando uma passagem da Bíblia muito famosa. Com certeza você já se perguntou por que não funciona. Mateus 7,7: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque o Mestre Jesus, ele disse que era simples, pedir e seria dado. E por que não funciona? Você já se perguntou isso? Por que na prática você pede e não recebe? Por que na prática você bate e a porta não se abre? Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre isso e eu te aconselho a ficar aqui até o final, porque o que você vai ouvir aqui hoje pode mudar muita coisa na tua vida. Vamos começar então? Mas antes, é claro, eu vou te pedir para que você deixe a sua contribuição aqui nesse canal, se inscrevendo, deixando o teu like e também compartilhando esse vídeo com alguém que precisa, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos ler então essa passagem aqui na Bíblia, como ela está escrita. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois tudo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Olha que passagem mais poderosa. Essa passagem aqui, ela diz muito, ela é muito profunda, ela tem muito conteúdo. O mestre, quando ele trouxe essa palavra aqui, esse ensinamento para os discípulos e para o povo, ele trouxe muita informação aqui. Começando aqui, vamos lá, pelo versículo 12, quando ele diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aqui ele está falando nada mais nada menos do que a lei da atração, ou a lei da semeadura, como ele também trouxe. Tudo aquilo que você quiser que aconteça a ti, você faz para o outro. Então, tudo aquilo que você fizer vai retornar de igual forma para você. Aí você pensa numa coisa, vamos linkar aqui com uma outra passagem. Há uma passagem onde o Mestre Jesus diz assim, que se em pensamento um homem desejar outra mulher, ele já está em adultério. Então o que ele está querendo dizer? Que nossos pensamentos são como atitudes. Não há diferença entre pensar e agir. O pensamento já é. Então aqui, ele voltando para esse versículo aqui, de Mateus 7, ele fala de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizesse a nós. Ao mesmo tempo, podemos depreender que aquilo que nós sentimos, também estamos fazendo ao próximo. Então, começando por aí, tá? Às vezes as pessoas esquecem que o sentimento delas pelo outro está criando uma realidade. Quando você sente raiva do outro, quando você sente ódio, quando você sente inveja, você está criando, sim, uma realidade. E essa energia desses sentimentos, isso vai voltar para você de alguma forma, porque é energia. Então você está emitindo essa frequência. E ela vai voltar para você, porque esta é a lei e os profetas, como está dizendo aqui. Não é aquela lei lá que eles achavam naquele tempo que era. Não, a lei é essa.
É assim que o universo funciona, é isso que o mestre está dizendo aqui. Esta é a lei, é assim que o universo funciona. Então, aqui você já tem uma boa pista do porquê que não funciona, tá? Quando você tenta pedir e não recebe. Aqui você já tem uma boa pista do porquê. Eu preciso falar? Então eu vou falar. Porque você está vibrando em sentimentos, emoções contrários àquilo que você está querendo. Você quer uma coisa, mas o que você está fazendo ao próximo? Como você está vibrando em relação ao próximo? Então, essa já é uma resposta, tá? Começa na sua frequência. Pedir e dar-se-vos-á. Isso aqui é uma grande verdade. Só as pessoas não conseguem viver isso porque elas não entenderam a forma como funciona. Tudo que o mestre disse é verdade. Ele gostava de usar o termo em verdade vos digo, para afirmar com veemência que aquilo realmente era verdade. Não existe outra verdade. Então eu digo e repito, em verdade. Eu estou reafirmando que isso é verdade. Então não existe nenhuma falha aqui neste versículo. Não existe nenhuma distorção. O que existe é um caminho errado que as pessoas estão encontrando para chegar a isso aqui, tá? Então, quando ele diz ali, olha, pois o que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate se abrirá, ele está confirmando que assim é. Assim é. Mas quem são as pessoas que conseguem receber isso? Você pode pensar aí, mas para mim isso não funciona. Eu peço e não recebo. Peraí, calma, que você já vai entender. No versículo 9, ele diz, qual dentre vós é o homem que se porventura o filho pede pão, dará pedra? E ele continua dizendo, se pedir peixe, vai dar uma cobra. Ou seja, Deus é bom. O nosso Criador, a essência divina, o início de tudo, o alfa e o ômega, ele é bom. Ele dá boas dádivas a nós. Por que nós pedindo uma coisa boa, ele daria uma coisa ruim? E quando o mestre cita isso, ele está citando algo que acontece. Está cheio de gente pedindo peixe e ganhando cobra. Pedindo pão, recebendo pedra. É disso que o mestre está falando. Você pediu um pão e você recebeu uma pedra. Por quê? Deus, sendo bom, não te daria o pão que você pediu. Vamos substituir aí para ver se você entende melhor. Por que Deus, sendo bom, você pedindo um carro e ele te deu uma bicicleta? Por que você, sendo bom, você pediu para conseguir comprar a sua casa própria e você está morando de aluguel? Por quê? Porque você está vivendo de forma que não está, aqui ó, versículo 12, não está fazendo jus à lei que ele disse, lá no versículo 12. Se você quiser acompanhar esse vídeo aí com a Bíblia na mão, vai ser bom para você, daí você já vai olhando aí na sua Bíblia. Você consegue entender? Quando o mestre fala, por que o pai, o seu pai, ó, qual dentre vós o homem que se porventura o filho pedir um pão lhe dará pedra? Vocês fariam isso? O filho de vocês pedindo pão daria uma pedra? Não, porque eu amo meu filho. Mas o que faria vocês não darem aos filhos de vocês o que eles pedissem? Mau comportamento? Desrespeito? Desvios de caráter? De atitudes? Não respeitar a lei? Serem infrações da lei? Vocês não dariam tudo o que eles pedissem se eles fossem assim, não é? Tá conseguindo entender? Tá conseguindo acompanhar aqui? Aí o mestre diz assim, ora, vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos? Quanto mais vosso Pai, que está no céu. O que é o céu? Plano. Plano. Não esqueça, céu é plano.
plano mental, plano espiritual, plano energético. Céu é plano, tá? Nós não estamos falando de um Deus que nós conseguimos enxergar aqui fisicamente. Ele está nesse outro plano, tá? Seu Pai que estás no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ou seja, Ele dá boas coisas. Ele dá boas coisas aos que pedem. E aí por que o mestre encerra dizendo: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Por quê? Porque aqui ele está explicando definitivamente o que é a lei. O que você faz, você recebe. Ou seja, você está pedindo e não está recebendo porque você não está na frequência certa daquilo que você está pedindo. Além disso, peraí que isso é só o começo, fica comigo. Além disso, quando você pede e você não está na frequência daquilo que você está pedindo, não tem como chegar até você. É impossível. Então, em que frequência você está? Se você anda numa frequência de inveja, inveja o que os outros têm, não gosta de ver o outro prosperar, você não vai prosperar. Se você anda sempre reclamando da vida, isso é falta de gratidão, você não vai prosperar. Se você está sempre falando de coisas negativas e ruins, você não está na frequência das coisas boas, você não vai prosperar. Então essas são apenas algumas coisas que eu estou lhe dizendo para você ir refletindo aí em que frequência você está. Porque para receber, você precisa estar na frequência daquilo que você quer. Você precisa estar. Por que para muitas pessoas acontecem um monte de coisas ruins com grande facilidade? Elas estão em uma frequência tão baixa, que as coisas ruins entram em ressonância de uma forma muito fácil. Acredite, não existe vítimas no universo. Quando você olha para alguém e está dando tudo errado, alguma coisa tem aí. Ah, não, às vezes acontece de coisas darem errado na vida da gente. Sim, mas tem que ver que tipo de errado é. Porque às vezes é sim o universo limpando, né, o universo desmontando estruturas para mudar a sua vida. Sim, às vezes não. Às vezes não tem cabimento um tanto de coisa ruim que acontece, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos continuar. Então, além de pedir, você tem que estar na frequência certa daquilo que você está pedindo. Você tem que estar na frequência. Além de estar na frequência, você não pode ter bloqueios com relação àquilo que você está pedindo. Porque tem muitas pessoas que têm bloqueios. Crenças, preconceitos com relação a certas coisas. Com relação a dinheiro, com relação a relacionamento, com relação a trabalho, a meio profissional. A pessoa é cheia de preconceitos, cheia de crenças. E aí, aquilo cria bloqueios. Por mais que ela queira, ela vai pedir, mas o inconsciente dela está dizendo que não. Então, precisa haver um caminho livre, tá? Além disso, quando você pedir, você tem que ter a convicção. Você não pode pedir pensando assim: ah, mas será? Mas como? Como que isso vai acontecer? Você não precisa nem pensar como. Quando você confia, você não pensa como. Você sabe que o universo vai achar um meio de trazer até você. Vai achar um caminho para trazer isso até você. Isso é confiança. Isso é não duvidar. Aí você pede e não se preocupa. Você solta, que é outro ponto importante também que a gente já vai falar. Mas, quando você pedir, você tem que acreditar que aquilo é plenamente possível. Que não existem barreiras. E que você está entregando o seu pedido, como quem vai a um restaurante e entrega o pedido ao garçom e só espera ele trazer. Você não está implorando, você não está em sofrimento, você não está pensando e todos os dias dizendo: Deus me dá, Criador, Criador, Deus me dá. Não, você pede uma vez e você sabe que aquilo virá. Você solta e confia. Então você pede, você consegue se visualizar com aquilo que você está pedindo. Você consegue se visualizar e quando você se visualiza, você sente a alegria de ter aquilo.
Você sente uma paz no seu coração que não tem explicação, que é aquela certeza de que vai vir. E não é uma certeza distante, é estranho tentar explicar isso, mas é assim, não é algo distante, é algo muito vívido, é algo muito próximo, é algo muito real. Você consegue sentir isso. Ah, mas eu preciso forçar para isso acontecer. Não se engane. O que mais facilita isso acontecer, a sua visualização, você sentir que é seu e você conseguir ter fé e não duvidar, é a sua frequência. Porque se você está numa frequência positiva, se você está lá numa relação próxima com o teu Criador, vibrando em coisas boas, isso começa a acontecer de uma forma muito natural. E aí depois que você consegue visualizar e sentir isso, você consegue soltar com muita naturalidade. Porque você não fica ansioso, ansiosa, você não fica temeroso, pensando se vem, se não vem, você não fica preocupado, você simplesmente solta e espera, porque você tem convicção de que virá. Então você consegue entender porque muitas pessoas batem e a porta não se abre? Consegue entender? Porque alguém chega numa porta linda, iluminada, como se estivesse vestido com roupas sujas, um maltrapilho, querendo entrar num lugar limpo e iluminado, e aquela porta não se abre. Você consegue entender? E eu tô falando disso não fisicamente, entenda? Eu tô falando disso espiritualmente, energeticamente. Como está a sua frequência, entende? Lembre que tristeza, insegurança, medo são frequências baixíssimas. Então não se engane. Às vezes você acha que você está bem, mas se você está sentindo esse tipo de coisa, você não está bem energeticamente. Eu falo isso porque eu mesma, muitas vezes, passei por situações assim, de estar numa frequência baixa e não perceber. Então você precisa olhar para dentro de si e perguntar o que você está sentindo. Inclusive, um conselho que eu dou, tenha uma tabela de Hawkins das vibrações impressa, fixa em algum lugar na sua parede da sua casa, ou no celular mesmo, um lugar que você possa acessar com facilidade. Eu tenho aqui, em frente à minha mesa do escritório, uma tabela Hawkins com a escala vibracional, porque ali a gente vê de forma muito fácil, né, onde nós estamos vibrando, para cuidar da nossa frequência. Opa, peraí, eu tô sentindo medo. Não, minha frequência não tá boa. Bora levantar essa frequência. Bora cuidar disso aí. O que é que tá me dando medo? Peraí que eu vou trabalhar isso. Entende? Então, por que pede e não recebe? Porque não está na frequência certa. Porque não está fazendo para os outros aquilo que quer receber. Porque está cheio de sentimentos ruins. Inveja, mágoa, rancor, ódio. Esta é a lei. O mestre afirma, depois dele explicar tudo isso, ele encerra dizendo: esta é a lei da semeadura, a lei da atração. Você só pode receber de volta aquilo que você dá. Então você bate na porta e ela não se abre. Por quê? Porque você não está abrindo portas. Você pede e não recebe. Por quê? Porque você não está dando aquilo que você está pedindo. Essa passagem ela é tão verdadeira, que o fato dela não se cumprir na vida de muita gente é a prova do quão verdadeira ela é. Porque hoje em dia a maioria das pessoas não tem uma vida com o Criador, de intimidade, uma vida de conexão, de expansão da consciência, de evolução espiritual. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas vive assim, de qualquer jeito, empurrando, focando naquilo que não presta, naquilo que não vai trazer nada de benefício, ao invés de olhar para as coisas espirituais, para o amor, para a paz, para a alegria, para aquilo que é verdade. Isso é a verdade.
É aquilo que você carrega além dessa vida carnal. Você consegue me entender? Como é fácil perceber o quão verdadeiras são essas palavras do Mestre Jesus? Se nós tivéssemos hoje uma humanidade diferente, a maioria das pessoas alcançaria isso. Mas não é surpreendente que a maioria das pessoas não consiga. Não é. E eu falo isso com a propriedade de quem saiu de dentro de um sistema religioso. Por muitos anos eu frequentei a igreja evangélica, com todos os requisitos, batismo, tudo. Religiosa. Fiquei anos até conseguir entender que aquele não era o caminho. E veja bem, nós não vamos entrar aqui no assunto de religião. O que eu falo aqui é sobre espiritualidade. E espiritualidade é vida com o Criador. É conexão com o Criador. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal muito bom, muito interessante sobre Deus. Se você ainda tem aquela visão de Deus, homem, semelhante a nós como criaturas, aquele Deus, um ancião, julgando tudo, eu aconselho fortemente que você assista esse vídeo, tá? Eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo, porque eu não lembro agora qual é o título, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo para que você assista. Nesse vídeo eu falo sobre quem é Deus de verdade. Segundo a física quântica, segundo a realidade energética que nós vivemos, quem é Deus, você sabe? Então, como eu estava dizendo, eu fiquei anos no sistema religioso e o pedir Darcy Fusar não funcionava para mim. Não funcionava. Foi quando eu saí, foi quando eu abri o meu entendimento que eu consegui entender como as coisas realmente funcionavam e o que era a verdade que o mestre falava e o que é a lei de verdade. E aí as coisas começaram a funcionar. Antes disso, eu tive experiências com a cocriação, com a manifestação, muito verdadeiras, mas de forma inconsciente. Eu não conseguia entender o que eu estava fazendo. Hoje, eu já consigo manifestar de forma consciente. Então, eu tenho hoje o controle da minha vida. Eu tenho hoje as rédeas. E isso eu digo pra você. Você tem as rédeas da sua vida? Você controla a sua realidade? Você escolhe a sua realidade? Você é o co-criador consciente da sua realidade? Reflita sobre isso. Eu aproveito e peço que você deixe aqui nos comentários. Você é um co-criador? Consciente ou inconsciente? Você já consegue co-criar a sua realidade como você quer? Ou você ainda não conseguiu se encontrar? Bom, eu te agradeço por assistir o vídeo até aqui. Vamos encerrando. Eu peço mais uma vez para que você se inscreva aqui no canal, que você curta e também compartilhe esse vídeo com mais alguém, tá bom? Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.